Olá, seja bem-vindo a mais um Conversa Pública, o nosso programa da Comissão Especial de Gestão Pública do CRA-RJ. E hoje, o administrador César José de Campos convida o administrador Reinaldo Faisal, que é coordenador da Comissão Especial de Recursos Humanos, aqui do CRA, que ele vai falar para a gente sobre a gestão de RH no setor público, um tema delicado, mas que merece ser muito debatido. César, Reinaldo, sejam muito bem-vindos. Oi, Érica, tudo bem? Olá, Érica, tudo bom? Vai, Faisal, tudo bem? Boa tarde, César, tudo bem? Um prazer tê-los aqui. Reinaldo, vamos começar falando um pouquinho, entender na sua visão como está essa questão do servidor público, dos recursos humanos, né, na gestão pública, principalmente porque a gente está num ano eleitoral, né, acabaram de ser eleitos os novos prefeitos, que vão ter um desafio na máquina pública nos próximos anos, né? Como você vê isso? Érica, num primeiro momento, eu vejo assim que deve estar uma agonia, né? Saber quem vai ficar, quem vai sair, né? Principalmente por conta das lideranças, porque o que normalmente mudam são as lideranças. E as lideranças, às vezes, trazem os seus liderados, e isso vai mexendo com os escalões mais abaixo um pouquinho. Então, o pessoal deve estar muito preocupado com isso. Afinal de contas, havia uma expectativa de renovação, né? Sempre há quando você tem uma eleição, mas também há uma expectativa de continuidade. Então, naquele primeiro momento, ficou-se no aguardo, e agora fica na expectativa de o que vai, como essa mudança vai influenciar a formação dos quadros. Você sabe, Faisal, que essa questão que você falou, dessa mudança, né, dos novos governos, no serviço público você tem dois tipos, né, os cargos de carreira e os cargos comissionados, que eles chamam. Os comissionados são pessoas que mudam de acordo com o governo, que entra e sai, muda, troca todo mundo. E você sabe que eu tenho, 40, 30 anos de serviço público. Você não imagina o nível de desespero, de incerteza, né, que os funcionários públicos passam, principalmente quando você identifica assim, uma pessoa que entrou na máquina pública, foi para um cargo comissionado, porque não é um concursado, excelente profissional, passou às vezes por dois governos, e no terceiro governo muda por alguma razão, aparece lá um novo gestor, que resolve trocar todo mundo, né? Como teve no último governo aqui do Estado, o Witzel, eles fizeram uma coisa que eu nunca tinha visto, que causou um dano danado, que está até hoje com reflexo, que foi fazer um corte na máquina pública de acordo com o salário. Quem ganhava acima de tanto, vai embora. E aí, só para você ter uma ideia do dano que isso causou, eu tinha um rapaz que me serviu como motorista e que ele ficou. E só ele, dentro de uma secretaria, ele conhecia o arquivo. E era motorista, né? Ele levava pessoas para o arquivo e ele se familiarizou com os arquivos daquela secretaria. E aí, quando cortou todo mundo pelos salários, cortaram as pessoas que eram responsáveis pelo arquivo, pela documentação, arquivo, processo. Olha, eu nunca vi nada igual. Não só sob o ponto de vista de gestão, é um desastre, né? Porque isso não é critério nenhum, mas mostra um pouco essa incerteza. Que aí eu te perguntaria, como homem de recursos humanos, como é que a gente pode ajudar na seleção, no recrutamento das pessoas que vão viver essa incerteza? Esse é um grande problema, né? Que eu vejo que, independente da situação de seleção, que é manter a motivação das pessoas. Porque a incerteza ela permanece durante todo o tempo, fazendo com que a pessoa fique pisando em ovos. E aí, às vezes, até por uma questão de mérito, ela recebe uma promoção, o salário aumenta e, por conta disso, ela é, vamos dizer, penalizada, Exatamente. Perdendo
aquilo que ela estava fazendo bem e com certeza estava satisfeita, e iria contribuir cada vez mais, mas de repente ela perde. Quer dizer, o que acontece? Amanhã ela vai para uma outra colocação, mas sempre fica com essa bagagem, né? Essa mochila vai carregada dessa situação, e aí, com certeza, ela já não vai dar mais de si como dava antes, etc. Porque fica sempre alguma mágoa, né? E aquela possibilidade, não, para que eu vou fazer tanto se amanhã chegam e me cortam? Deixa eu ficar aqui na média, é melhor às vezes eu ficar na média, que me dá mais segurança, mais estabilidade, do Aí que você eu ficar tocou aparecendo muito. Aí, Faisal, você tocou numa outra questão, que é o seguinte: essa falta de motivação acaba sendo uma falta de comprometimento, porque pela incerteza, pela dúvida, o medo de se envolver muito porque vai ser punido, acaba perdendo o comprometimento com o seu próprio trabalho, né? Você tocou num ponto aí, o medo. Quando você falou do medo, né, não necessariamente só de ser punido, mas o medo de qualquer coisa, o medo de tomar uma decisão, o medo de fazer por conta própria, o mínimo de autonomia que ele poderia ter, ele já deixa para o outro, deixa passar para frente. Quem decide é que tem que resolver isso, e aí simplesmente ele só vai fazer o que é solicitado. Aquela história, assim, olha, precisamos fazer isso e tal. Aí ele fica olhando e diz assim, como é que o senhor quer que eu faça? É o que eu costumo brincar, dizendo que é o pior liderado, né? É aquele que faz somente e exatamente o que foi mandado. Se porventura tiver uma necessidade de mexer com alguma coisa, mudar o caminho, ele não muda, ele vai seguir naquela linha. Aí deu errado. Você chega e fala assim, mas o que houve? Ele fala assim, não sei, fiz exatamente como o senhor mandou. É isso mesmo, olha, é impressionante. E aí, o Faisal, tem uma questão que às vezes as pessoas não compreendem bem, e você, como sendo dessa área de recursos humanos, com a experiência grande aí em recrutamento, seleção, tem diferença para o trabalhador, o colaborador do setor público e do setor privado? Tem. A principal diferença, vamos lá, a área de atração e seleção dos dois segmentos são bastante distintas. O que torna uma empresa atraente para um funcionário é a possibilidade de desenvolvimento, construção de carreira, ele, né, se desenvolver na empresa, porque isso é que dá garantia de emprego a ele. Agora, no serviço público, o que torna a atração é a segurança, aquela segurança de que não vai ser mais demitido. Quando muito vai ser transferido, etc. Então, ele fica encostado em algum lugar, mas demitido sumariamente só se fizer uma falta grave. Então, isso muda significativamente a vontade das pessoas. A maioria que vai procurar um serviço público vai procurar na base de que eu quero arrumar um lugar para eu ficar tranquilo. Pode ser que até dali ele use aquilo como um trampolim para se especializar e etc. e tal, e seguir em frente, porque, claro, também tem gente boa ali. Principalmente porque ele passa por um filtro significativo, que são os concursos. Né? Então, agora, ele se especializa em fazer aquelas provas, e aí a gente sabe que esse não é o melhor mérito, né? O melhor meio, porque o ideal é sempre avaliar pela meritocracia, e aí o nível de conhecimento que a pessoa tem é um dos componentes, e já no serviço público fica difícil você fazer uma avaliação incluindo habilidades e atitudes. Normalmente só se faz pelo nível de conhecimento. Já numa empresa particular, o que acontece? Existem diversas ferramentas de seleção que são utilizadas e que não vão dar problema
né, porque não tem que cumprir edital e etc. e tal, onde as pessoas podem entrar com recursos de uma série de questões, até mesmo de validação científica dos instrumentos que são usados, etc. A empresa, como ela é particular, ela pode usar o que ela quiser, desde que não vá ferir a intimidade e a privacidade das pessoas. Então, as dinâmicas de grupo são muito usadas, você não consegue fazer isso no... É um paradoxo, né? Porque a Constituição de 88, ela obrigou, porque antes de 88 você tinha nomeações lá de qualquer jeito, não havia nenhuma... o critério era puramente político. E depois da Constituição de 88 passou a obrigatoriedade de concurso. Isso foi aplaudido, elogiado, foi assim uma decisão correta. Só que o mundo avançou e a complexidade das atividades foi cada vez ficando mais complexa, mais difícil. E aí o que acontece? O concurso hoje, né, é uma das ferramentas para ser utilizada, porque é impossível você avaliar ou selecionar um, né, nas suas capacidades com uma única ferramenta que é o concurso, que é o conhecimento de uma determinada forma e um tipo de conhecimento. Você concorda com isso, Faisão? Sim, é específico, né? Aquele conhecimento específico para a área que ele vai atuar. Só que o profissional ele é composto de outras variáveis que não Exatamente. são avaliadas. E aí, vamos lá, vamos falar do famoso chá: conhecimentos, habilidades e atitudes. Tudo bem, eu fiz um concurso, fui muito bem colocado, etc. e tal, vou trabalhar numa determinada área, mas eu não tenho a habilidade adequada para até aplicar aqueles concursos, aqueles conhecimentos que eu bem no concurso. A gente sabe que muitas vezes os primeiros alunos de diversos cursos não são os melhores profissionais nas empresas. Não, na maior parte das vezes. Eu não quero Na maior parte das vezes, é isso mesmo. Tem um conhecimento ótimo e aí devem se desenvolver no meio acadêmico também, etc. e tal, mas para aplicação não tem. Isso a gente está falando de habilidade. Agora vamos lá. A habilidade é o saber fazer. Agora vamos lá, vamos querer fazer. Aí ele chega num lugar, ausência de recursos, dificuldade, limitações e tal, a atitude dele vai lá para baixo. Ele não vai nem querer fazer. É o que a gente pega, por exemplo, muito na área de saúde, na área de segurança pública. Não, na área de segurança é um desastre. É um desastre. Realmente um desastre. E você vê também, por exemplo, o problema do concurso é que eu acho que ele não chega nem nas habilidades. Ah, não chega. Então você tem Fica só no conhecimento. Você tem de 3 variáveis, você só pega uma. Então você fica com outras 2 e olha que o chá já simplifica, né? E aí você pega apenas uma habilidade, aí você vê nos concursos assim, você tem casos assim dramáticos, pessoas. E aí vem o chá já evoluiu, né? Sim, Na verdade, hoje a gente fala da chave de sucesso. Entra o V, né, o Vzinho, Sim. de valor agregado. Perfeito. O que aquele conhecimento, habilidade e atitude agrega ao produto, ao serviço, né, à atividade que você está executando? Porque não adianta nada você ter todo conhecimento, habilidade e atitude se aquilo não é não traz reflexo para o produto ou serviço prestado. E tem mais um ainda, que é a entrega, é o Ezinho final. Esse aqui é o desastre. A entrega é o que você deixa para a organização, né, que você multiplica, que você transforma para a empresa. Nesse caso que você citou como exemplo, né, de
de um corte Sim. que havia sido feito e só uma pessoa conhecia uma determinada atividade que não era nem o que ela estava, nada a ver. Por acaso, você imagina, não houve entrega dos demais, é o que a gente chama nas organizações de gestão do conhecimento, porque à medida que as pessoas vão evoluindo, vão adquirindo mais conhecimento, isso precisa ficar armazenado na empresa e compartilhado com as demais pessoas. Perfeito. Então, isso no serviço público muitas vezes é muito dificultado. Além do que depois fica se tentando eliminar alguns gaps ou reduzir alguns gaps desse problema de habilidade e de atitude com treinamento. Exatamente. As pessoas ficam dizendo assim, pô, eu vou lá, treino, etc e tal, e depois, quando eu chego aqui, eu não posso fazer. É isso mesmo. Então, é a realidade. Não é adequado à realidade dele, como nas empresas particulares também acontece. Às vezes a gente está tendo determinados treinamentos e o pessoal fala assim, vem cá, o pessoal lá de cima também vai ter esse treinamento. Você quer ver um tipo de distorção? Tem alguns municípios no Brasil que a área de educação, municípios assim, já de porte, com mais de 500 mil habitantes, em que você tem os professor concursado, trabalhando, em que tem alguns municípios que tem 90% dos professores com mestrado. E isso não faz o menor sentido, porque o importante é dar aula. Não é exatamente fazer mestrado. O importante é ter treinamento, etc. E aí, como mestrado, houve uma decisão de que, estudando, melhorando sua formação, aumentava o salário, então você cria assim, um quadro de o contingente de professores com uma preocupação maior em ter conhecimento e não tendo a mesma motivação de dar a aula, de desenvolver a sua habilidade como professor, né? César, eu vi agora uma pesquisa que saiu de 2016 sobre o número de doutores no Brasil. Você sabe onde está concentrado o maior número de doutores? Serviço público e governo federal. Não, Estado. No Estado? Não. Interior do Rio Grande do Sul, lá naquela região de Santa Maria, por ali. Que isso, rapaz? Disparado do resto do país. Onde é que é? Peraí, repete essa pesquisa, Faisal, isso é um dado interessante. Onde estaria concentrado, repetir, essa pesquisa, onde estaria mais concentrados doutores? Vou te dizer aqui já. Deixa eu abrir ela aqui. Que isso é interessantíssimo. De Santa Catarina. Um outro dado que me chamou... Santa Catarina ou Rio Grande do Sul? Santa Catarina ou Rio Grande do Sul? Rio Grande do Sul, é Santa Maria. Região de Santa Maria. Por áreas humanas, está batendo recorde. Tem mais de 30 mil, por incrível que pareça. Doutores. Doutores na área de humanas, depois saúde, depois exatas e da terra. Aí vem biológicas, sociais aplicadas, agrárias, engenharias e linguística. Gente, mas vamos lá, vamos pegar aqui, olha aqui. Interessante. Mesorregião de Santa Maria tem 434 doutores por 100 mil habitantes. Essa estatística eu nunca tinha conhecido. São Paulo está na faixa de 364. Que isso? Mais do que São Paulo? E é interessante conhecer o mercado de trabalho, né, de ir lá para saber quanto essa população... Eu vou te mandar isso depois, né? César. Vou te mandar essa pesquisa. Me manda essa pesquisa só para a gente anunciar, para a gente botar... Interessante, em Minas Gerais você tem mais doutores fora da capital do que na capital. Nas demais cidades tem mais doutores do que
na própria capital. Muito Por aí vai. Então, isso começa a criar umas distorções assim que são incríveis, né? Porque o maior número. Aí você disse que estavam no serviço público, né? Por estado, o maior. E aí a gente inclui o DF, né? O Distrito Federal, lá é que tem o maior número de doutores. Seguido por. Essa vai ser difícil. Amazonas. O Amazonas? Concentração de doutores na capital de cada estado. Então, Manaus bate o recorde, está acima de São Paulo. São Paulo. É isso aí. Loucura, né? Eu diria que Manaus, no caso de Manaus e Distrito Federal. O Distrito Federal até é porque no serviço público, é muito comum no serviço público federal, o governo licenciar a pessoa para fazer doutorado. Sim. Aí fica fácil. As empresas privadas, você precisa ser muito, muito bom para receber esse benefício, né? E no governo federal isso fica mais fácil. E tem a história que você falou, né, da pontuação, né? Conforme você vai fazendo. Você ganha mais salário. Você tem isso dá mais salário. 5%, 10% do salário por conta de melhorar sua formação. Mas aí cria uma distorção, porque você está, às vezes, em funções que é para fazer, não necessariamente estudar. Então, por exemplo, você pega assim, se você pegar a área de exatas, no caso da engenharia, você precisa do engenheiro, o sujeito que executa a obra. E não que está teorizando na marquise que vai cair. Alguns devem até se dedicar a isso, mas você não pode ter todos fazendo isso. Você tem que ter um determinado número de pesquisadores, e aí é que você entra com os mestres. Né? Então, mas realmente, o número maior, a necessidade maior é da operação. Lógico. Porque você tem o seguinte, por exemplo, você pode ter pesquisador dentro de algumas empresas públicas, tem setores de pesquisa que isso é necessário. Mas você não pode, em setores que são assim muito operacionais, né, você estimular todo mundo a fazer doutorado. Pô. Não tem o menor sentido. Você tem que ter um certo percentual que se dedique à pesquisa para facilitar a operação, para tornar inteligente, trazer novas tecnologias, mas você estimular todo mundo a fazer mestrado e doutorado realmente não quer dizer que você esteja melhorando a equipe. Olha, em números redondos, de 218 mil doutores no Brasil registrados na plataforma Lattes. Tá? Sim, pelo Lattes. Você tem 132 mil atuando em ensino e pesquisa e 85 mil atuando nas áreas técnicas e administrativas. É o pessoal que está com a mão na massa. Isso, depois que as empresas começaram a valorizar, contratar doutores, entendeu? Porque antigamente era só meio acadêmico. É só acadêmico mesmo. Aí veio o mestrado profissional, né? Esse sim é que é um mestrado profissional, esse sim é que deve ser estimulado para quem está na operação, para quem está na linha de frente, para quem está na execução, porque realmente agrega valor, porque dá um outro foco, né? Mas para o meio acadêmico, realmente, se botar muito doutor na linha de frente, não vai dar certo. E o que acontece? Muitas vezes, aí, esse funcionário público diz, bom, eu tenho que me formar, etc. e tal, eu preciso melhorar. E aí ele vai se dedicar mais ao mestrado, ao doutorado, do que propriamente fazer aquela atividade que ele faz ali, que seria de atendimento, de servir ao público, né? Como o nome está dizendo. E aí depois ele atinge um grau de conhecimento, etc. Tal, que ele já fica assim de servir ao público. Entendeu? Então, mexe com isso, né? Já vai querer alguma coisa a mais. E aí, quando a iniciativa privada tem possibilidades, ele acaba até saindo, né?
até saindo, porque recebeu algum estímulo. Não, ou então, por isso que ou então quando ele consegue ir trabalhar em algum centro de pesquisa, que é muito comum, e aí ele está no lugar certo, porque aí ele vai trazer realmente conhecimento para a ponta, né? Mas quando você coloca doutorado, acrescenta salário e abre para todos, aí você vai criando a distorção. Que aí ficam todos, quer dizer, várias pessoas voltadas para o conhecimento e esquecem isso que você falou, esquecem que o atendimento ao público é a principal atividade do serviço público, né? Agora, você tocou num ponto aí que, voltando à nossa ideia da motivação, né? Você falou do centro de pesquisa. Até nessas áreas é um problema grave, porque o pesquisador ele tem que se apaixonar pelo projeto, né? Então, muitas vezes, ele tem aquela vontade, o grupo está querendo fazer de uma maneira, etc. Tal, aí a verba. É cortada. Aí, olha, aquela motivação vai embora, porque ele precisa de um instrumento maior, um computador que rode mais, alguma coisa, e aí ele não tem. Quando ele consegue conexão com centros de pesquisas de fora, etc., tal, que ele faz parcerias, isso aí até dá um estímulo, mas muitas vezes só aqui Você sabe que bastante complicado. você sabe que um meio de uma forma do servidor público compensar as frustrações são os chamados atos heróicos. É o sujeito que não tem recurso, a verba foi cortada, aí ele traz de casa, ele pede emprestado, e assim vai para manter aquela motivação daquele trabalho vivo dentro de si, né? Coisa que no setor privado você raramente encontra esse tipo de comportamento, né? O mais comum é o sujeito falar, olha, está faltando, está precisando disso aqui. E na área pública isso é tão comum que aí você começa a ter atos heróicos. Só que esses atos heróicos acaba, por exemplo, quando pega áreas como saúde, como segurança, é um desastre, porque o ato heróico na segurança pode custar a vida das pessoas. O cara vai para uma situação de perigo com uma munição que já não está valendo, vai sem colete ou coisas desse tipo. E na área da saúde, é o sujeito querendo tanto ajudar, servir e tal, e não vai com, vamos dizer assim, com os equipamentos de segurança, de proteção adequados, ou está tratando do paciente e não tem a medicação para atender o paciente, né? Ele fica numa linha tênue entre o heroísmo e o banditismo. É assim. Né? Em todos os dois, porque a exposição ao risco é muito grande. Muito grande. Se der certo, ganha até medalha. Se der errado, ele é execrado. Execrado, irresponsável. A vontade em si não é considerada. Ele fica como irresponsável. Mas como você vai fazer isso? Isso é um absurdo. Ele tem que fazer dar certo, né? É isso mesmo, tem que fazer dar certo. E aí é uma forma de compensar essa frustração que você falou da motivação. Se a gente for trazer para as teorias de administração, a gente vai lá em Maslow. Esse camarada, ele está lá no alto da pirâmide, né, com a autorrealização. Isso. Então, o que vale para ele é o fazer. Ele não está ligando se vai ganhar, se não vai ganhar, que dificuldade vai ter. Ele tira do bolso, como você bem disse, né? É muito comum. Sai de casa, faz isso, não sei o que lá e tal. Mas por quê? Porque ele está no nível de satisfação dele lá em cima. Ele é que busca isso e ele arruma os meios. O problema é os riscos que ele se envolve. Riscos em todo sentido. Quando você vai por exemplo, é comum na área de segurança as pessoas pedirem ajuda a quem serve. Então, é aquele negócio de, eu não tenho uma coisa, pede lá para a loja lá, e aí que você começa uma troca de favores que fica extremamente ruim na qualidade do serviço público, né? Teve uma ocasião que a gente trabalhou com uma empresa
e houve um caso de um diretor que foi sequestrado, né? Sim. E daí a gente fez um pool com mais 12 empresas da região e todo mundo trabalhando com rádio, se comunicando o tempo inteiro, etc. Tal. Botamos veículo nosso circulando pelas áreas, comunicando e tal, se tinha algum carro estranho parado, esse tipo de coisa. E as empresas se cotizaram para fazer a manutenção de 4 viaturas. Isso aí. Porque não é nada normal. Pneu, por exemplo, entendeu? O carro não podia sair porque não tinha pneu. Aí dá um defeito até chegar a peça, etc. e tal, o carro não pode circular. Então a gente começou a fazer manutenção das viaturas para poder. Fomos lá, conversamos com para você poder ter o serviço, mas aí gera uma distorção nessa relação. Isso gerou uma situação estranha para nós, porque a empresa era muito avessa a essa proximidade. Uhum. E com isso, o que aconteceu? A polícia achava que, estando mais próximo da gente, era melhor. E muitas vezes eles iam lá para a empresa e até o carro entrava, ficava no estacionamento da empresa. Policiais iam almoçar no nosso refeitório. Isso aí. Aquilo, sabe, era completamente Aí diferente. chegou a ser proximidade demais. A imagem da empresa não tinha nada a ver com aquilo. Nada a ver com aquilo, é isso mesmo. Eu trabalhei numa outra que era o inverso. Sim. A gente queria, porque ela ficava muito próxima da Cidade de Deus, e a gente queria mostrar para a comunidade a nossa proximidade com a polícia. Então, o camburão, como a gente chamava, né, estava sempre parado lá na porta, os policiais iam almoçar, era civil e militar, as duas estavam sempre lá, quer dizer, tinha uma movimentação grande ali, mas porque a empresa queria mostrar isso. Tanto que a vigilância trabalhava de escopeta naquela ocasião. Né? Então você imagina que era bem ostensivo. E essas coisas acabam gerando, quer dizer, uma relação difícil, complicada, porque chega na hora de atender, você vai atender quem já te ajuda, esquece do outro, aí fica uma complicação. Bom, o nosso horário já está estourado. Não parece, mas já passou 32 minutos, né? Nosso horário está estourado. Então, eu queria fazer só uma perguntinha para o Faisal, né, para a gente fechar esse pensamento do que a gente conversou aqui hoje. Você falou que, muitas vezes, o funcionário público, né, o servidor público, ele tem medo, ele fica tolhido, acaba ficando somente na média, né, por causa das burocracias e das idiosincrasias que a gente sabe que existem na gestão pública. Então, eu te pergunto, Faisal, o que o gestor público pode fazer para incentivar a sua equipe, não deixar que o seu colaborador caia nesse ostracismo? Olha, é um trabalho bastante difícil, até porque ele é o primeiro a ser cortado quando tem as mudanças. Mas ele tem que se sobrepor a tudo isso, ele tem que ser o exemplo para que a sua equipe sinta que, pelo menos durante aquele período em que ele estiver ali, ele vai ser apoiado, ele vai ter as condições. Não adianta querer colocando a cenoura muito mais à frente do que ela pode ser alcançada. Então, ele tem que trabalhar muito dentro da realidade para construir uma relação de muita confiança com os seus liderados, e esses liderados se sentirem, e aí vai gerar o estímulo para que eles se sintam motivados a atuar de acordo com as solicitações daquele gestor. Bom, Faisal, César, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Conversa Pública. Eu sei que a gente ainda teria muita coisa para falar. Vamos fazer a versão 2021 desse Conversa Pública, hein? E tem muita coisa que o Faisal falou aí que abre um leque assim de, por exemplo, uma das coisas que a gente nem tocou, nem chegou perto, é que por todas essas características é que surgiu a questão da estabilidade no serviço público, né, que tem um sentido
um sentido motivacional, e não, como as pessoas às vezes só falam, que é só a segurança, a garantia. Não, é porque tem um outro custo paralelo que contrabalança, vamos dizer assim. E aquele ponto que você tocou do concurso a partir de 1988 também tem um outro viés, né, que não foi só para botar pessoas com a competência, foi também para evitar muito nepotismo. Isso, lógico, não, a influência política reduzir, etc. A Érica já está. Olha, a Érica daqui a pouco vai puxar nossa orelha aqui. Não está querendo parar de conversar. César, eu aposto que você concorda comigo, mas já vamos convidar o Faisal para, em 2021, participar do Conversa Pública para a gente falar de... Com certeza, com certeza. Já está convidado, é só marcar a data. Então, tá bom. Valeu, Faisal. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. César, obrigada pela companhia sempre. E vocês que acompanharam a gente até aqui, já sabe, toda semana um novo Conversa Pública para você. Te espero no próximo. Tchau, tchau.